perdi praticamente quase 2 milhões de estrutura ou patrimônio construído ao longo de um tempo de trabalho. Porém, não é isso apenas que aconteceu comigo, mas me recuperei. Ao longo desse período, também perdi em dinheiro R$500 mil. Isso me gerou caos emocional, espiritual e até mesmo distúrbios físicos e mentais, mas me recuperei. Agora, depois de uma grande perca, o que fazer para começar novamente? Quais são os primeiros passos que eu devo dar para então resgatar aquilo que me pertence? Hoje eu quero te dar dicas bíblicas e científicas que vai te ajudar a literalmente a se levantar e a continuar na estrada do progresso. Então, compartilhe esse vídeo ao máximo, se inscrevam, ative o sininho de notificação e também comente para que possamos alcançar milhares de pessoas. Vamos lá então? Exatamente isso, gente. A vida, muitas vezes, ela é cheia de ganhos, mas também tem as percas. E eu passei por esse momento, onde eu perdi muito mesmo. Durante o trabalho em que eu me movimento até os dias de hoje, pude juntar uma estrutura que é equivalente a R$2 milhões. É uma quantia considerável. Porém, devido às circunstâncias, eu vim perdendo essa estrutura que ao longo de longos anos consegui adquirir. Acontece que quando um ser humano passa por experiências nesse nível, ele pode se perder ou se levantar mais forte. Eu decidi me levantar mais forte e resgatar aquilo que é meu por direito e por herança. Agora, o que eu quero te ensinar aqui, que você não precisa entrar em loucura saindo pelo mundo afora ou cometer atos ruins contra a sua vida. Existe uma luz no meio desse período de trevas e são esses os passos que eu quero utilizar aqui, usando a Bíblia e também a ciência para te mostrar qual é o primeiro passo a ser dado para que a sua vida volte a ter brilho e você volte a conquistar aquilo que de repente você perdeu. Será extraordinário esse momento. Agora, preste atenção. Milhares de pessoas, durante as suas vidas, passam por situações como essa. Alguns entram em desespero e desistem de viver, saem andando pelo mundo afora a fim de não querer voltar mais para o seu lugar de origem. E te garanto, isso não vai solucionar o problema, muito pelo contrário, vai agravá-lo, te deixando num estado de depressão ainda mais profundo. Então, o que fazer? Quando, no meu caso, sofri esta perca e prejuízo, eu passei por um processo de me perder por dentro, que é perigoso. Eu fiquei desconstruído ao ponto de perder a capacidade de realização, ao ponto de achar que eu não teria condições de reverter o quadro, ao ponto de eu começar simplesmente a me comportar como uma criança por dentro, ter medo de pensar e ter medo de fazer escolhas, simplesmente. O que é isso? Esses três conjuntos é a desconfiguração de uma pessoa. Quando alguém sofre um impacto muito terrível, de repente ele começa a entrar nesses três processos de descaracterização, ao ponto de ter medo de escolher ou tomar decisões importantes ou até as menores decisões. Então ele se torna simplesmente dependente das pessoas que estão cercando. E isso é ruim, porque a sua vida vai degringolar, ou seja, andar de ladeira abaixo. Por isso que você então precisa começar a fazer uma avaliação. Qual é o seu real estado? Por que eu estou dizendo isso sobre o seu estado interior? Porque o primeiro passo para a recuperação patrimonial e outra para você voltar a ter dignidade de vida é você se restaurar, é você se ressignificar, é você exercer a chamada resiliência, passar por um processo conhecido como tratamento psicoterápico, refazer-se por dentro, em sua alma, em sua mente, no seu ânimo e até mesmo no seu estado espiritual. Por que isso? Quando você sofre uma ofensa muito profunda e aquilo te fere, quando você tem um prejuízo financeiro, emocional, ou quando você é decepcionado de forma profunda por pessoas que você amava e considerava demais, você sofre um prejuízo dentro de você, ao ponto muitas vezes de você ficar desconfigurado. Então você precisa começar a perceber se não é esse o seu estado. Porque a sua vida do lado de fora só vai conseguir ter um brilho quando você, por lado de dentro, começar a entrar no processo de restauração. Você tem que notar isso. O primeiro passo não é querer resolver o que está do lado de fora. É você notar, identificar realmente qual é o estado interior. Como você está se vendo. Eu vou dar um exemplo usando a minha vida. E o que eu estou usando são termos da psicanálise para que você possa entender que são bases científicas.
Eu me lembro que quando tudo isso aconteceu, eu comecei a ficar com medo de tomar decisões. Por quê? As minhas decisões que eu tomei tinham me gerado um prejuízo. Então eu me auto-sabotava na minha capacidade de escolher. Eu comecei a me sentir incapaz de decidir, de escolher e de tomar decisões necessárias, desde as menores até as maiores. Quem sabe você está desse jeito? Você se auto-sabota porque você decidiu errado e isso trouxe sérias consequências. Entenda, você não é o seu erro, você errou, mas você não é o seu erro. E você precisa passar a começar a perceber isso dentro de você. Talvez você não se encontre desta forma, com dificuldade de exercer escolhas, mas pode ser que você deixou de reconhecer quem você é. Você não conseguirá ir longe se você não olhar para si e se ver capaz de executar determinadas funções importantes para a nova fase da sua vida. De repente, você pode estar exatamente como eu me encontrei alguns anos atrás, olhando para mim e perdi a noção do quanto eu fui produtivo e o quanto eu ainda sou capaz de ser produtivo. Então talvez a sua autoconfiança foi perdida e isso precisa ser resgatado. Você percebeu que nós estamos trabalhando no seu estado interno para que você possa se levantar por dentro e de repente começar a ver esses efeitos do lado de fora. A sua movimentação vai mudar e os resultados da sua vida serão outros. Então você precisa nesse exato momento começar a passar por esse tratamento psicoterápico, que são mudanças de informações. Começar a notar o quanto você é capaz, a perceber que se o problema existe, você também tem condições de resolver o problema que está diante dos seus olhos. Então, você precisa entrar num tratamento espiritual, emocional, mental. E como é que você vai fazer isso? Agora entra a ciência juntamente com a palavra de Deus. Romanos 12 diz o seguinte, que você não consegue experimentar nada novo ou nada de bom se você primeiro não renovar a sua mente. E o que significa mente? A minha condição interna, os meus pensamentos, a minha condição almática. Então a própria palavra já fala muito antes aquilo que a ciência nos diz. Alguém machucado, ferido, desconfigurado por dentro, não consegue viver nenhum tipo de benefício em sua vida material, em sua vida bio. Então você precisa começar, nesse momento, pegar essas duas informações científicas e bíblicas que eu estou transferindo para você e começar a colocar em prática. Agora, um passo muito importante também. O que você deve fazer para essa restauração acontecer? Você deve se conectar com informações audiovisuais que vão despertar o melhor que há em você. Exatamente, gente. A nossa mente, ela se alimenta e mediante o alimento que ela está absorvendo, coletando, ela começa a se comportar de acordo com aquele alimento. Você já ouviu aquele ditado popular que o nosso corpo assume o formato daquilo que estamos comendo? Isso é verdade. Agora, uma pessoa que se alimenta mal, ela tem um formato automaticamente meio impróprio, vamos dizer assim. Da mesma forma, é o nosso cérebro. Se você começa a comer produtos audiovisuais bons, vai ser despertado o melhor que existe em você. Por exemplo, se você de repente sofreu um prejuízo determinado em uma área da sua vida, você vai precisar ouvir e ver informações que nutrem você naquela área para que o seu cérebro passe a se comportar daquela maneira e você então vai ter reações e ações diferentes e vai ter resultados novos, bons e agradáveis. Então você tem que começar, até mesmo se for necessário, a mudar os seus ambientes físicos. Começar a ir em teatro, começar a ir em ambientes de palestras, muito importante. As palestras que você vai ouvir não são só frases motivacionais, eles vão compartilhar cultura, um nível de entendimento que vai ativar o melhor que talvez está adormecido aí em você. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei nesse processo de restauração interna, eu comecei então a ter luz por dentro de mim e comecei a perceber do lado de fora o que eu poderia fazer para resolver aquele problema e para voltar de novo a viver a vida que um dia eu vivi. E isso começou a acontecer. Isso está acontecendo comigo. Então eu gostaria que você entrasse dentro dessa disciplina, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito e da sua condição emocional. Através do quê? Das informações,
De repente você passa o dia todo no YouTube, Facebook, Instagram ou Twitter só coletando coisas que vão te destruir por dentro, que não vão liberar dopamina, serotonina e outros hormônios importantes para termos uma reação positiva. Mude a sua alimentação de informações. Ou seja, começa, gente, a frequentar ambientes que vai te inspirar, que vai despertar a criatividade em você. Eu não sei se você sabe, o ser humano tem 5 níveis de criatividade. E esses 5 níveis de criatividade despertado vai te fazer uma máquina, no bom sentido da palavra, de produtividade. Você vai se tornar excelente, excepcional naquilo que você é. Então, que haja luz na sua vida. Comece por esse primeiro passo. Se organize por dentro e do lado de fora, você então terá um efeito de melhoras. Que Deus abençoe você.